Olá, amados, mais uma vez eu, pastor Carlos R. Rodrigues, aqui estou para trazer uma palavra de fé para a sua vida, uma palavra de edificação. Nessa ocasião, hoje, 31 de outubro de 2022. Então, hoje estamos completando 505 anos da Reforma Protestante. Para deixar isso bem gravado na sua mente, essa data importantíssima. E que parece até por ironia do destino, nós estamos um dia após as eleições presidenciais acontecidas aqui no nosso país, aonde, na verdade, faltou o espírito de protestantismo, no sentido do cristão ser protestante, como era antigamente chamado. Então, protestar contra quê? Protestar contra tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, ok? Mas, de outra forma, nós também precisamos estar atento à palavra do Senhor, em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo no capítulo 2, lá a partir do versículo 1, que nos diz que nós devemos fazer oração por todos os homens, por todos que se encontram em eminência. Então, no momento, vamos continuar orando pelo nosso presidente, né, que está aí no poder, mas também não vamos amaldiçoar aquele que foi eleito democraticamente, não. Vamos estar orando por ele, orar pela nação, orar pelo país, porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, daí, é meu dever, o seu dever, principalmente os cristãos, estarem orando pela nação, orando pelo país, orando pelas autoridades constituídas, ok? Porque isto é um mandamento bíblico. Mesmo que essa autoridade não atenda nossos anseios, não atenda o nosso propósito, a nossa visão política, a nossa visão espiritual, e como cristãos principalmente, mas nós precisamos ser abençoadores, ok? Então vamos lá. Dia 31 de outubro de 1517, se deu algo importantíssimo. Por quê? Porque foi o marco da Reforma Protestante, instituída por Martim Lutero. Então, deixa aí o seu like, ok? Antes de prosseguir, dê seu like, ok? Se inscreva no canal, é muito importante, ok? Comente, compartilhe, né? Muito importante a subscrição, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, ok? Que é importante. Então, colabore, porque assim você está colaborando também comigo para ganhar mais almas para Jesus e para edificar vidas e para também glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, porém, antes de Martim Lutero colocar lá as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, houve reformadores, pré-reformadores, vamos dizer assim, importantíssimos, que já veio ali sendo heróis, sendo mártires, né? Pessoas que deram sua vida para que acontecesse essa reforma protestante. Então, pré-reformadores, rapidamente, os mais importantes aqui: John Wycliffe, depois John Hus e depois Girolamo Savonarola. Então, destacando aí John Hus, que foi sacrificado e que foi posto numa fogueira, e quando estava já aquecendo a fogueira, ele estava queimando, esse homem profetizou. Ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 102 anos
Deus levantará um cisne e vocês não poderão matar. Ou daqui a 100 anos, né? Ele falou assim, vocês estarão, se levantará um cisne e vocês não poderão matar. Então, o que John Hughes estava profetizando naquele momento, já sendo martirizado, já prestes a morrer? O Espírito Santo, Deus usou poderosamente, porque depois de cerca de 102 anos, foi levantado Martim Lutero. E Martim Lutero, eles não conseguiram matar. Ele foi uma pedra no calcanhar da igreja na época, a igreja dita católica, do Papa da época, que mandava matar e martirizar os cristãos e dizendo que faria isso em nome de Deus. Então tudo isso está relatado na história da igreja. Então é muito importante que nós tenhamos uma noção da história da igreja, porque são fatos relevantes e que nós aprendemos através dos estudos da história da igreja, não é? Não vimos isso normalmente na televisão, na mídia, inclusive hoje que deveria a mídia estar anunciando, falando sobre essa reforma protestante, vamos ver mais à frente, que é tão importante, não é? Se fala sobre Halloween, se fala de uma série de coisas, e esse dia de Halloween aí tudo consta que foi para desviar o foco do cristianismo, desviar o foco dos cristãos para essa realidade, para esse fato marcante, importantíssimo, que foi a reforma protestante. Então, todo ano, nós cristãos, os pastores, a igreja, precisa mencionar esse fato aí importante para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, sabemos que Martim Lutero era católico, era um monge, né, padre, e assim ele se formou, era muito estudado, falava vários idiomas, e Deus assim salvou esse homem. Quando ele, mergulhado lá nos dogmas, nos rituais lá da igreja naquela época, quando eu falo católico, você não fique zangado, não estou falando mal do catolicismo, a palavra católico quer dizer universal. Então eu estou falando aqui de profissão de fé, da verdade bíblica, da igreja, da verdadeira religião, ok? Que é Cristo Jesus. Então sabemos que esse protesto se deu devido ao desvio do evangelho. Então sabemos que o catolicismo romano foi um desvio da verdadeira palavra, do evangelho de Cristo Jesus. Então, Lutero se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: mas nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, essa frase, mas o justo viverá da fé, fez com que Lutero se acendesse a luz na sua mente, o Espírito Santo o iluminasse e ele compreendesse que ele estava aprendendo, que ele estava mergulhado numa doutrina, num ritual pagã de coisas que Deus não aprovava. E dali houve uma tremenda revolução. Através de Lutero, ele converteu vários padres, vários sacerdotes, várias pessoas, né, freiras na época, muita gente foi convertida ao evangelho. Então, Lutero é considerado o terceiro maior missionário de todos os tempos. Primeiro, Jesus, é claro, né? Segundo, o apóstolo Paulo. E terceiro, Martim Lutero. Então, as 95 teses contra todos aqueles dogmas, aqueles rituais absurdos, como, por exemplo, as penitências que aconteciam, né? A transubstanciação, doutrina de batismo de recém-nascido, adoração a imagens. Então,
muita coisa ali estava acontecendo de errada. O purgatório, a doutrina do purgatório, né? A compra da salvação, que no tilintar das moedas, as almas iam saindo do purgatório. Então eram coisas absurdas que estavam acontecendo, não é? Na igreja católica, ainda hoje existe, naquela época era até pior, não é? Então Lutero se levantou aí para defender o evangelho, para defender a fé. Então, nós temos aí a sola fide, que foi levantado na época, que é só a fé. Só a fé em Cristo é capaz, e pela fé do homem, da pessoa ser salvo. A Bíblia diz, lá em Efésios 2, pelo versículo 8, versículo 9, Efésios capítulo 2, versículo 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, só a Escritura, então tudo isso está em latim, que quer dizer só a Escritura. Só a Bíblia é a verdade, e não vários preceitos errados, né, de homens, de livros, de doutrinas de homens, mas somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada. Então, são os 5 solas. Vamos a mais um sola. Sola Cristo. Somente Cristo é o Salvador. Ok? Então está lá 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sola Christus e sola gratia, que quer dizer só a graça. Arremetendo de novo para Efésios capítulo 2, lá pelo versículo 8, que está escrito: salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, pela graça sois salvos. Então, graça é favor imerecido. Então, é a graça de Deus que traz a salvação. Então, precisamos abraçar essa graça de Deus. E por último, a sola Deo glória, que quer dizer somente a glória de Deus. Então, a Ele a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração pertence a Cristo Jesus. Então, o termo protestante, ele é derivado dessa ocasião, onde Lutero protestou, colocando as 95 teses, e colocou a sua cabeça a prêmio na época, mas Deus o livrou. Deus usou os príncipes lá de Luxemburgo, na Alemanha, né, para dar livramento a Lutero, para que ele não fosse morto, a pedido do Papa na época, e Deus lhe deu um grande livramento, e ele traduziu a Bíblia para o alemão, e começou a Bíblia, todas as pessoas agora terem uma Bíblia na mão. Então isso se deve muito aos reformadores, principalmente Martinho Lutero, que depois foi se estendendo através de outros ícones, não é? Da reforma protestante, que também foram traduzindo a Bíblia e foi espalhada para várias nações, ok? Começando lá pela Europa, pelo Ocidente, ok? Aonde começou a divulgação poderosa do Evangelho de Cristo. Então, vamos lá. Cooperação da reforma protestante. A importância da reforma protestante no dia de hoje. Então, vamos lá. A reforma protestante foi muito importante porque houve mudança, o quê? Na política. Houve mudanças na economia mundial. Por quê? Porque tudo estava preso ao clero, ao sacerdócio, ao Papa. Então tudo estava preso ali, a economia. Então não havia expansão da economia. Então, com essa reforma protestante, chamou a atenção de vários
vários comerciantes, na época havia os burgos, né, a burguesia, aqueles que tinham seus comércios. Então tudo isso foi muito importante porque eles puderam produzir. Então veio a economia mundial, veio o capitalismo. Então olha quanta importância da reforma protestante. O próprio Estado laico que nós temos hoje, ele tem a ver com a reforma protestante, ok? Então a liberdade religiosa no país, então tudo isso se deve à reforma protestante. Então houve mudanças na cultura, não é? Então muita coisa mudou, as pessoas tiveram liberdade, vários projetos, várias descobertas começaram a acontecer na época. Então, ressaltando de novo, a criação do Estado laico, liberdade de culto, liberdade de religiões, ok? Que temos no nosso país, mudança nas artes, né? Mudança na ciência. Então a ciência, houve uma expansão da ciência, conforme já falamos sobre as descobertas. E outra coisa muito importante que havia muito antes, né? Devolução da Bíblia ao povo. Então a importância hoje de termos a Escritura na nossa mão, para lermos, para conhecermos a Deus, para nos chegarmos a Deus, para sabermos a vontade de Deus. Então, e depois disso, grandes movimentos avivalistas aconteceram. Então, ainda temos aí alguns reformadores, depois de Martinho Lutero, João Calvino, que foi um grande reformador, um homem também muito culto, e que, inclusive, foi ele que trouxe aí, divulgou principalmente, né, essa questão da predestinação fatalista. Infelizmente, né, ele teve essa divulgação aí errônea da predestinação fatalista, mas, tirando isso fora, João Calvino também foi de grande importância para a reforma protestante, foi muito usado, ok? Para também espalhar o evangelho e divulgar a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada e reforçar a reforma aí em Martinho Lutero. E também Eurico Zwingli, né? Então, foram homens importantes para a reforma protestante. Então, que você possa meditar nessas palavras, que você possa valorizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e se manter de pé, com a identidade de cristão, fazendo valer a Bíblia, fazendo valer a palavra de Deus, em todo sentido, em todas as áreas. Nós somos cristãos protestantes. Então, protestar contra quê? Protestar contra o pecado, contestar contra o sistema errado que vem trazer maldade, pecado, liberdade pecaminosa para o povo. Então que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem mais vídeo por aí, fica atento, final de semana ainda temos aí depois lições, ok? Fica atento, se inscreva no canal, porque é importante a sua cooperação, a sua inscrição, o seu like, seu comentário, ok? O seu compartilhamento do vídeo, ok? Então, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.